maioria dos domingos eu faço isso. Eu começo lendo um pouquinho do livro, faço um café e depois eu vou fazer alguma coisa. No caso agora, ter que ligar a moto, né? Porque já tem alguns dias que ela tá desligada, então vou ver se ela pega, porque a bateria pode estar um pouco fraca, mas eu acredito que não. E ontem foi sábado, eu não pude gravar nada porque por algum motivo o cartão corrompeu novamente. Então todas as imagens que estavam nela eu perdi e eu tentei recuperar, mas não consegui. Coloquei umas imagens bem legais, eu lavando o carro, utilizando a Snowfan e tal. Mas perdeu, então paciência, né? Por sorte ela ainda pegou, mas ela pegou com dificuldade. A bateria já começou a ficar um pouco fraca. Mas ainda bem que pegou. Vou deixar ela esquentar um pouquinho, dar uma carguinha na bateria. Tô até com saudade de andar de moto. Essa moto aí eu comprei do meu amigo Elinaldo. A única coisa que eu adicionei nela foi isso aqui. Foi as lâmpadas de milha aí, que inclusive nem estão funcionando mais. Eu vou ter que substituir. Coloquei também esses adesivos na lateral aqui, ó. E pra mim ficou um pouco melhor. Eu não gostava daquele brancão puro que tinha aqui. Coloquei também essa parada aqui pra poder não queimar minha bunda aí. E ajuda também na época de chuva, porque ela não fica acumulando água aí quando você senta, então não molha. O alarme também que eu instalei. E também tem o controle do portão, que é aqui junto com os faróis de milha. Mas eu vou tentar separar isso, deixar um botão à parte, né? Assim eu posso deixar a milha ligada e não ter problema em acionar o botão do portão eletrônico. Aqui tem um suporte onde eu coloco o celular, mas eu raramente uso isso, porque eu só desloco dentro da cidade, então aqui eu não necessito muito desse negócio aí, desse suporte. E no mais é isso. Tô precisando, na verdade, fazer uma revisão geral nessa moto. Ela tá com a frente batendo um pouquinho, então preciso fazer revisão por parte de suspensão, por parte de rolamentos, e eu tô pensando seriamente se eu vou fazer ou se eu vou pagar para alguém fazer isso. O certo é que há um desgaste nessas motos Bros. Geralmente a direção dela sofre desgaste e possivelmente eu vou ter que trocar se eu não conseguir recuperar, né? Então vamos ver isso mais pra frente. Agora eu tô meio quebrado, então eu não vou fazer isso por agora, até porque não tá tão ruim, ela tá andando de boa. Mas assim que for fazer, é claro que eu vou fazer os vídeos, né? Está acontecendo na Fórmula Truck. A minha esposa ganhou 2 ingressos para poder ir, mas a gente acordou meio cansado e até tarde, e aí a gente achou melhor não ir, né? Tava decidindo se hoje a gente acordasse de bom humor, a gente iria ou não, e minha esposa nem acordou até agora, então a gente deixou quieto, né? Não fomos não. Hoje tá começando com um pouquinho de sol, apesar que o tempo tá um pouco nublado, né? Mas um pouquinho de sol já alegra o dia da gente, já dá pra acordar um pouco mais animado. Bom, e isso aqui é um suporte que eu fiz para poder guardar as minhas coisas, né? Aqui tem um que eu fiz há muito tempo atrás, assim que eu mudei pra cá. É onde eu guardo os meus capacetes e penduro aqui geralmente a mochila que eu uso para ir pro curso e os capacetes das bicicletas, embora a gente não esteja andando. E esse aqui eu fiz para poder guardar tanto os aparelhos que a gente utiliza para poder lavar os carros e a moto, como também os produtos que eu uso. Então foi uma forma que eu achei para poder manter tudo organizado. E eu fiz com barras de metalon e também com cantoneiras. E essas caixas de som eu já tenho há bastante tempo também, deixo elas aí, embora eu quase não uso. Aqui embaixo também tem um negócio que eu fiz aqui para poder a gente sentar, né? Era uma mesa, essa mesa eu tinha antes de eu casar e a gente acabou ganhando outra, então eu cortei ela e fiz um banco. E isso aqui nada mais é do que uma capa de banco do Corsa, porque eu tirei esse negócio de lona aqui, coloquei um de tecido e coloquei isso aqui para poder fazer um banco. Aqui também tem uma cadeira e utilizei 2 pneus que veio no Fiat Idea e coloquei, né, fiz uma cadeira aí pra gente poder sentar. E aqui tem algumas coisinhas da minha filha, alguns brinquedos da minha filha. Ali tem algumas ferramentas que eu utilizo para poder fazer a manutenção. E isso aqui é lixo mesmo, é o que sobra das manutenções, né? E aqui tem alguma coisa que eu tenho que fazer no Idea, que é fazer a troca do
do fluido de arrefecimento. E ali atrás tem alguns fluidos de freio também, que eu preciso fazer a sangria. Então assim que possível eu vou estar fazendo isso. Muito embora eu acho que eu vou postar isso com detalhes no outro canal, que é o AMS Criações. Bom, e como vocês viram, aqui tem dois carros, né? Esse é o Corsinha 98 e lá é o Fiat Idea 2006. Esse carro a gente resgatou, ele era do pai da minha esposa e ele não estava desse jeito. Na verdade a gente reformou esse carro por completo, tudo nele foi reformado e tem vídeo no canal, vou estar deixando aqui a playlist da reforma desse carro. A parte do motor dele foi toda feita, né? A parte de pintura também, e o interior a gente também conseguiu revitalizar. Muito embora não vou mostrar agora porque está meio bagunçado, já que é a minha esposa que utiliza, mas todo o painel dele também foi pintado e, como eu disse, né, as capas de banco eu troquei também, coloquei umas capas de tecido. Então é isso. O Ideia veio depois, né? Na verdade a gente tinha uma EcoSport e devido ao consumo dela ser um pouco elevado e na época estava tendo aquele problema da gasolina cara, então a gente necessitava de um carro mais econômico. Além disso, a EcoSport ela dava muita manutenção. Só com a gente ela queimou 3 vezes a junta do cabeçote em 4 anos que a gente tinha ela. E já com esse carro a gente até o momento não teve nenhum problema. A única coisa que teve foi o para-choque que quebrou numa viagem, mas eu já arrumei também. E o conserto do para-choque também tá no outro canal, AMS Criações. E aí, doido? Dá ação, doido. Oi, meu chave. Bom, e nesse muquifo bagunçado aqui é que eu invento a maioria das coisas que eu preciso fazer. E tá tudo bagunçado porque realmente não tive tempo. Eu vou dar um grau nisso aqui daqui a pouco. Aqui é a bancada onde eu faço as soldas, né? Então tem algumas ferramentas espalhadas aqui. Meu aparelhinho de solda, inversora. Eu tenho essa bancada que eu fiz também. Furadeira de bancada, ali tem as brocas. Aqui em cima é onde eu guardo as ferramentas elétricas, praticamente todas elas. Eu deixo aqui. Aqui em cima tem onde eu coloco os estojos dela, né? E ali tem algumas outras ferramentas também que eu acho melhor deixar no estojo, como a minha tupia, a serra tico-tico. E aqui não lembro. Enfim, aqui pode ser só as caixas mesmo, onde eu guardo as coisas. Tem um painelzinho da mecânica aqui. Tem algumas bagunças aqui também. Tem mais algumas ferramentas por aqui também. E ali tá meu som. Aqui é onde eu guardo algumas coisas. Então tem vários. Aqui, por exemplo, tem algumas placas e controles de carrinho de controle remoto, que inclusive eu vou fazer um vídeo mais pra frente. Aqui também tem algumas fontes e algumas outras coisas. Aqui tem também mais um monte de bagulheira. Enfim, tem muita coisa aí que eu, sinceramente, eu preciso até jogar fora. Lá em cima eu guardava algumas coisas, mas devido à infestação de rato eu acabei tendo que tirar. Mas lá ainda tem, isso aqui são alguns motores, isso aqui é uma máquina de costura que eu ganhei da minha mãe. Eu comprei, não lembro. Tive que tirar tudo que tava aí e jogar fora, né? Então a máquina de cortar grama, um dia desses vocês vão me ver cortar grama também. Aqui tem outro nicho que eu fiz e aqui eu guardo alto-falantes. Então tem vários tipos de alto-falantes diferentes, aqui tem alguns pequenos. Aqui tem uns reparos de alto-falante. E aqui tem vários outros alto-falantes, inclusive alguns no chão também, que não tive como colocar ali. Aqui é onde eu guardo geralmente coisas pequenas, parafusos, porcas, pregos. E então eu comprei esse bin aqui e deixei tudo organizado. Aqui já é mais algumas coisas para mexer com eletrônica, então tem interruptores, tem algumas fitas, fita isolante, etc e tal. Aqui do lado geralmente eu guardo alguma coisa nova, né, que eu penduro aí, como por exemplo os enforca-gatos, que na verdade eu nem sei onde é que eu deixei. Aqui é a bancadinha onde eu faço as manutenções elétricas e eletrônicas, né, e como eu falei no vídeo de sexta, eu tô mexendo com isso aqui, ó. Tô tentando corrigir o defeito da minha furadeira, né, da minha parafusadeira. Então requer um pouco de tempo e requer também paciência. Isso aqui é uma furadeira de um colega lá do serviço, que ele por enquanto não quis mexer, então eu deixei aí, mas eu vou achar um lugar para colocar ela. Aqui também é um serviço inacabado que eu comecei e não consegui terminar, que é os faróis de milha do Fiat Idea, e eu tenho que comprar as lâmpadas, porque as lâmpadas dele, uma delas queimou, então não vai adiantar eu colocar uma acesa e outra queimada.
como eu já disse, eu preciso começar, desenvolver e terminar. Então não dá para colocar uma coisa lá pela metade. Aqui tem uma esmerilhadeira e aqui geralmente eu coloco algumas peças que eu esteja querendo montar no carro, por exemplo. Então nesse baú aqui tem algumas peças de PVC, mangueiras, etc. Eu deixo dentro dessa caixa aqui. Aqui embaixo tem algumas coisas eletrônicas e fios. Geralmente eu deixo nessa caixa preta. E aqui embaixo é coisas de metal, amortecedores e algumas peças de metal que eu deixo aqui. Isso aqui é um resto de algumas mesas, né, que eu tirei lá do meu quarto e tô deixando ele aqui por enquanto até dar um sumiço, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer uma caixa de som ou de repente um outro nicho mais compacto para colocar lá do lado da minha mesinha lá no meu quarto. Então eu ainda tô pensando o que eu vou fazer. E nesse espaço aqui, ó, eu tô pensando em fazer uma bancada parecida com essa. Só que nessa bancada eu pretendo colocar um torno. Tô deixando aí na imagem aí o torno que eu tô querendo comprar. E são planos que eu pretendo executar nos próximos meses. Esse ano ainda eu pretendo comprar esse torno. Tô só esperando as coisas melhorarem um pouco, porque eu tô gastando bastante com manutenções do carro e algumas outras coisas. Então assim que o cartão dá uma melhorada, eu vou estar adquirindo esse torno. E os materiais para fazer ele estão aqui, ó. Essas barras grandes aqui eu vou usar para fazer a mesa. Então eu vou fazer uma mesa bem reforçada para colocar o torno. E essas barras que estão aqui, elas dão para fazer isso. A parte de baixo que eu não mostrei, na verdade, é onde eu guardo lubrificantes e as tintas, né? Aqui dentro tem, geralmente eu coloco as tintas e algumas outras coisas, como o EVA e alguns plásticos, etc e tal. Então basicamente essa é a minha oficina. Aqui embaixo também tem alguns motores. Isso aqui é um motor de máquina de costura. Ali embaixo tem um motor de tanquinho. Aqui é um motor de aspirador de pó. Isso aqui é uma bomba de máquina de lavar, que eu tô pensando ainda o que eu vou fazer com isso. E aqui está a GWS 180, que é a doadora de peças para a GWS 230. E com esse equipamento eu estou pretendendo fazer um policorte. E vídeos futuros, a confecção disso vocês vão ver no outro canal. Mas é claro que eu vou mostrar aqui na minha rotina, a utilização, etc e tal. Isso aqui foi a minha primeira caixa de ferramentas. Hoje está meio jogada porque acabou quebrando, né? Eu deixei ela cair, ela quebrou. E eu guardo algumas coisas aí. E coisas que não tem destino certo eu deixo aqui, como corrente, algumas ferramentas também, resto de mangueira, cabo de aço, etc. E até algumas coisas que eu uso para quebrar chão tá aí também. E a meta de hoje é só dar uma organizada nessa oficina. Então vocês estão vendo antes e agora daqui a pouco vocês vão ver o depois. Bom, e agora são meio-dia e 35 e eu já fiz aqui a organização, limpeza da minha oficininha. Tirei algumas coisas que estavam para ser descartadas e deu um grau aqui também, estava tudo bagunçado. E a diferença é que aqui tinha um painel onde eu colocava os carregadores de baterias e etc e tal. Inclusive estão aqui no chão, olha só. E eu tive que tirar esse negócio e descartar, porque já tava tudo... Os ratos andaram mijando nisso aqui, estragando tudo, então eu vou ter que jogar isso fora, porque além de estar fedendo rato, tá tudo estragado, né? Tá tudo mijado de rato, então eu vou dar um jeito de colocar os carregadores em outro lugar. Mas, no entanto, depois da limpeza ficou tudo assim, né? E falando um pouco sobre essa oficina minha, tudo aqui fui eu que construí. Essas barras aqui eu comprei no ferro velho. Isso aqui são tubos de 150 milímetros que eu enchi de concreto e fiz as colunas, enfim. Tudo foi construído por mim mesmo. E exceto para soldar isso aqui, que eu precisei da minha esposa para fazer a solda aqui, né? Porque aqui tem uma barra de metal dentro. E aí eu fiz a solda nessa parada aqui, nessa estrutura aqui. Fora isso, cara, tudo fui eu mesmo, coloquei sem a ajuda de ninguém. Eu fiz tudo sozinho. Inclusive as telhas eu também coloquei sozinho. Deu uma trabalheira da desgrama, mas enfim, deu certo. Então aqui são telhas Eternit, né? Sei lá como é que é o nome disso. Então tudo foi eu que fiz mesmo. Essa parede aqui, isso aqui é PVC, ó. Isso aqui era um tubo
de 300 milímetros, então eu cortei, abri e fiz essa proteção. Eu preciso terminar, tá? Por isso que vocês estão vendo que tá mal feito aqui, porque eu preciso colocar uma barra pegando toda essa extensão para poder fixar ele ficar reto. E isso aqui são madeiras de pallet que eu aqui atrás tem uma estrutura metálica, né? Então eu fui unindo, fiz um painelzão e fui parafusando aqui. Então virou uma paredezinha aí que eu também preciso terminar. E o problema dos ratos é porque eles passam ali, ó, naqueles buracos ali, inclusive ali no canto. E aí eles fazem todo esse percurso e ficam ali do lado do canil dos cachorros, tentando lá comendo a ração dos cachorros. E aqui na frente eu ainda tenho que terminar também. Esses vidros aqui eu comprei no ferro velho. Aqui em cima eu preciso terminar de fechar. E esse aqui é um portão que eu fiz também. E ele dobra. Eu tenho que terminar também, não consegui terminar. E o chão também tá meio feio assim, mas eu fiz com o resto de materiais que eu encontrei na rua aí, por aí jogado, né? E aqui tem muitas construções de casa, então eles descartam isso aqui. E aí eu peguei e formei aqui o piso da minha oficina. E a visão dela do corredor é essa, olha só. E aqui do lado, a minha ideia era fazer todo esse espaço, mas como a gente tem os cachorros, então eu precisei fazer aqui o canil deles. E para não tomar espaço eu coloquei meu compressor ali, ó. Então eu fiz uma base de madeira com, acho que é só madeira mesmo. E fixei ele ali, fiz toda a instalação. E aqui atrás, ó, dá pra ver as madeiras certinho. Então tem uma estrutura metálica aqui que sobe, né, que faz o L. E aqui também. E eu fiz só essa mureta aqui de concreto e o resto é tudo madeira. E aqui tem algumas tralhas, né, um monte de tranqueira. Aquilo ali em cima eu preciso tirar e jogar fora, porque o que eu tinha em mente de fazer com aquilo lá eu já desisti, não vou fazer mais. Então vou jogar fora. Isso aqui também, eu creio que esteja dando pra ver, ó. Deixa eu aproximar aqui. Era um projeto de triciclo, quadriciclo, não sei. E também já desisti de fazer também, não estou muito afim. Aqui tem algumas coisas que eu também preciso revisar e até jogar fora. Porque isso aqui era para colocar uma câmera, mas a gente colocou a câmera na parede mesmo, então também não vai precisar mais. Então eu preciso descartar muita coisa que está aqui. E toda a instalação elétrica também fui eu que fiz, com o que eu aprendi aí no YouTube da vida, né? E aqui tá tudo separado. Aqui é uma tomada de 20 amperes, que eu geralmente utilizo o aparelho, solda e o compressor. Aqui é as tomadas, né, de 10 amperes, e aqui é toda a iluminação. Então tá tudo separado. Se acontecer algum curto eu vou saber onde é que é. E aqui, é claro, é o geral, né? Aqui em cima eu coloquei uma lâmpada de emergência. Então eu fiz o possível para fazer tudo da forma bem correta, e eu acredito que esteja bom. Aqui são os controles, eu tenho um ventiladorzinho que eu coloco aqui em cima, olha só. Ele é bem fraco, mas dá pro gasto, pelo menos dá uma resfriada. Meu projeto é fazer ou colocar um ventilador mais forte, ou então fazer um climatizador, colocar aqui dentro, quando eu estiver fazendo alguma coisa e estiver quente. E aqui é a iluminação geral, né? Aqui se eu desligar, ele apaga toda a iluminação. No caso das duas principais, né? Aqui também a iluminação, essas mais baixas, né? As lâmpadas mais baixas, olha só. Então eu fiz separado também, porque é uma coisa mais específica, né? Às vezes eu não estou fazendo alguma coisa, por exemplo, solda, então eu não preciso ficar com essa lâmpada ligada. Aí eu deixo ela desligada e só ligo quando eu precisar fazendo alguma coisa aqui na bancada de elétrica. Então tem muitas ferramentas aqui que eu utilizo, como por exemplo isso aqui, né, que é o ferrinho de solda. E tem a fontezinha de bancada também, que eu testo muita coisa. Muito útil isso aqui, para tudo, até para carregar baterias eu utilizo essa fontezinha aí. Tem um multímetro aqui que ele tá com mau funcionamento, mas para uma outra coisa ele até funciona. E eu tenho outro aqui também. Não tive coragem até hoje em comprar um multímetro caro, até porque tudo que eu faço, esse multímetro aqui, ele me atende. Então caso mais pra frente eu precise de alguma coisa mais específica, aí sim eu vou investir em um multímetro mais forte, mais caro, né?
Esse monitor aqui eu geralmente uso para testar câmeras. Às vezes eu encontro alguma câmera ou tenho alguma câmera e eu preciso testar, então eu utilizo esse monitor. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro como eu fiz. Isso aqui é um monitor de notebook, então eu coloquei uma placa lá e consegui fazer ele se transformar em um monitor normal. E aqui embaixo eu utilizo para guardar algumas coisas, como vocês estão vendo aí, ó. Tem baterias, tem motores DC, enfim, tem muita coisa aqui. E aqui algumas tintas e vernizes que antes eu utilizava muito para fazer bonecos e algumas outras coisas, mas ultimamente eu não ando tendo coragem para isso não. Aqui embaixo tem o meu baixo que eu desmontei para poder reformar e até hoje nunca consegui ter coragem. Isso aqui é uma panela de um amigo também que tá aí para consertar e tô aguardando ele fornecer uma peça aí. E parece que o tempo tá querendo começar a aparecer sol, então eu preciso dar um jeito na minha câmera, na verdade no suporte aquático dela, porque o que aconteceu foi isso aqui, ó, ele quebrou. E no caso desse suporte ele tem um jeito de você trocar essa conexão aí, mas o do original da GoPro não tem, cara. Então eu preciso bolar um esquema aí para poder colocar ele aqui, né? E o que eu tava pensando era tirar esse aqui e cortar esse e colocar no local. Mas eu ainda tenho que pensar. Eu não queria tirar a câmera da frente do capacete, porque fica mais fácil para mim localizar os botões e dar play, né? E sei lá, quem sabe, bom, enfim, eu vou estudar uma forma aqui. Eu não tive coragem de cortar ele não, mas como eu tinha um outro genérico, eu acabei cortando ele, ó. E agora eu vou fazer a colagem. Então eu vou colar primeiramente com a cola Super Bond e depois eu vou aplicar a Audite aqui para poder ficar bem reforçado. Foi aplicada e a única que eu tenho disponível é essa de 90 minutos e eu deixei ela assim para que ela não escorra aqui para os trilhos onde é encaixado lá no capacete. Eu quero mostrar para vocês esse aqui também que eu estou instalando, olha só, que é o controle igual tenho na moto, né? Então eu vou utilizar esse botão que vai fazer o acionamento do portão eletrônico. Esse botão é um botão de pulso, ou seja, você clica, ele solta, né? Tem uma mola de retorno que vai ser utilizado, né? Dedicado ao controle. Eu não queria deixar lá ligado no farol para não precisar ficar dando o comando no farol, né? Eu prefiro o botão mesmo, até porque esse botão ele é bem bonitinho, ele tem um LEDzinho em volta aqui. Então isso aqui é coisa pro, se eu não me engano, próximo domingo, porque nesse domingo eu não estou muito animado a instalar não, até porque eu tenho que desmanchar, eu tenho que furar lá onde eu vou colocar isso aqui, fazer a ligação elétrica, então vou deixar para depois. Bom, ontem minha filha, a gente deixou ela vir passar a noite na casa dos tios dela, né? E hoje nós viemos buscar ela, então eu vou fazer um time-lapsezinho do trajeto, né? Para mostrar um pouco da cidade aí, né? Caso você não conheça. Enquanto isso, eu tinha até deixado aqui, ó. Eu vou fazer o que eu não fiz naquele outro dia, que é passar o detergente aqui, porque quando a gente foi sair tava embaçado, então vou fazer isso agora, aproveitando que eu tô aqui em stand-by, né? A minha esposa tá lá pegando a minha filha, então enquanto eu aguardo eu vou fazer essa parada aqui. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster
out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. E eu ainda tenho que verificar o problema da GoPro. O que eu fiz atualmente foi formatar o cartão de memória e eu espero que isso resolva o problema. Vou estar fazendo o teste depois e fiz uma adaptação num suporte lá no carro também. Depois eu mostro, né? Na segunda-feira eu mostro. Mas por hoje tá bom. Então eu espero que você tenha gostado, né? Só queria mostrar para vocês aí como é que é aqui na minha casa. Já que além de ser mecânico no trabalho, eu também gosto de fazer algumas coisas em casa. Então a profissão ela é muito mais do que só uma profissão para mim. Ela é também uma paixão, um hobby que eu uso na minha casa também. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal aí. Se você ainda não for inscrito, deixar o seu comentário aí, né, na descrição. Ajuda bastante aí para poder divulgar mais o canal. Então muito obrigado mais uma vez por você ter assistido, por você estar acompanhando, e até o próximo vídeo.